todo lugar. Ele só está até onde a mão dele alcança. Ele tem mão. Eu só estou aqui, ó, só estou onde a minha mão alcança. Fora daqui eu tenho que me deslocar no espaço e no tempo, que vai levar uma fração de segundo. E agora com essa troça de brava de agora vai. E por quê? Porque eu não sou onipresente, eu tenho que me deslocar no tempo e no espaço. Se Deus tiver uma mão, Deus também tem que se deslocar no tempo e no espaço. Se Deus tiver costa, tem coisa que ele não é onisciente, que tem coisa que ele não está vendo nas costas dele. Então é uma maneira coloquial de dizer que Moisés viu a glória de Deus, viu a manifestação da glória, aquele nome bonito que os pregadores gostam de falar, a Shekinah de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele não viu Deus, ele viu a glória de Deus. E aquela história de pelas costas é uma linguagem para ele entender que mesmo sendo a glória, haveria uma limitação, ele não haveria toda. Ou seja, tem a mão e as costas, tem algo limitando, você não verá tudo. Porque essa linguagem de que Deus tem mão e que ele tem costas, isso é uma linguagem, a gente chama isso em teologia de antropoformismo. O que é isso? Antropo-homem, morfê, forma, atribuir formas humanas a Deus, situações humanas a Deus. Igual quando diz assim, e lembrou-se Deus de Moisés. Mas espera aí, Deus tinha esquecido? É possível Deus esquecer? A gente aprende que Deus sabe de tudo, tem acesso a tudo, como é que ele esqueceu? É para dizer que ele deixou, Moisés não, Noé, que ele deixou Noé por um tempo na arca, deixou a coisa acontecer. Qual quando você não pode resolver uma coisa, não é que ele não queria, não é que ele não podia. No caso dele, não era o momento dele responder, de ele resolver aquela questão. Então ele deixa Noé lá na arca, lá, deixa aquilo correr. Igual quando a gente não pode resolver alguma coisa, no nosso caso é não poder mesmo, não é não querer, é não poder. Eu não posso resolver, eu digo, vamos esquecer isso por enquanto. Eu vou realmente esquecer? Vamos esquecer isso por enquanto. Eu não vou realmente esquecer. Eu vou deixar de lado porque eu não posso resolver. No caso, Deus não queria resolver. Não era o momento dele resolver. Para nós entendermos melhor, a Bíblia diz, esqueceu-se Deus de Noé, largou ele da arca. Quando se Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. Então ele não estava vendo, ele passou a ver a partir daquele momento? Não. É igual quando a gente diz, agora eu vi, não tem jeito, eu vou ter que comprar um carro, não dá para ficar andando a pé, eu trabalho longe. Já não sabia antes, eu vi, eu tomei uma atitude, eu vou tomar uma atitude, é isso que os termos significam, tá bom? Porque manifestação de Deus mesmo é Jesus. Aí Jesus, quem viu Jesus, viu Deus. Hoje, quando nós sentimos a presença de Jesus, nós sentimos a presença de Deus. Na história, as pessoas que andaram com Jesus, andaram com Deus. Jesus é a manifestação máxima de Deus. Não adianta procurar outra. Não adianta procurar outra manifestação de Deus. E o relógio invertido fica horrível de ver as horas. Deixa eu arrumar 10 aqui. e 2. Deixa eu arrumar aqui. 10 e 2. O professor, pois não. deixa eu fazer uma pergunta. No caso, quando Deus aparece para Abraão, ali numa manifestação ali que é com os dois anjos, dessa mesma forma Deus não poderia mostrar também, se mostrar para Moisés, ou já é de uma forma diferente? Seria o pai, o filho, como é que é esse também? E o mesmo Deus que aparece também, que aparecia para Adão, que fala que todo dia no pôr da tarde descia para falar com Abraão, com Adão. Qual que era? Adão viu de fato Deus em si, é um espírito? Como
o Senhor. Ele sentia a presença dele. Ah, sim. Sentia a presença dele. Não é de ver igual eu estou te vendo. Não, Entendi. não. Ver Deus igual nós estamos nos vendo, somente quem conviveu com Jesus estava vendo Deus. Mas o restante é toda a presença de Deus. E no caso de Abraão, como viu os dois anjos, ele ali é uma forma de Deus de um corpo diferente ou... Ali é o corpo que Jesus tem hoje no céu e que nós Então temos. já era a manifestação do próprio Cristo mesmo, não Deus Pai, é o próprio Cristo mesmo. Sim. Entendi. Manifestação. Mas não com o corpo físico qual eu estou vendo você. Diferente. Abraão viu Jesus de uma forma diferente. Ele viu Jesus como você vê um anjo em uma visão. Você já viu um anjo em uma visão? Não, só o pastor. Alguns irmãos já viram. Orando. Então vamos lá, né? Essa questão, né, ainda nessa questão da presença de Deus aí, né? No Êxodo 19 e 20, no 20 Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, né? No 19 Deus chama ele para subir ao monte, né? Diz para ele fazer uma marcação no ermo do monte, né? Para que as pessoas não ultrapassassem aquele lugar para não ser consumido. E Moisés é escolhido para subir, né? E o texto fala que Moisés houve trovões, relâmpagos, fogo e outras coisas, né? Essa também é uma manifestação espiritual, não se Moisés viu alguma coisa. Não. Foi tudo. Ele sabe que está ali. Ele sabe que está ali, mas não vê com os olhos da carne. É igual um culto muito poderoso. Sim. Culto muito poderoso. Que você sente muito a presença de Deus. Você sabe que Ele está ali ou não sabe? É isso. Você sabe que Ele está ali. Mas você não está vendo um homem, um corpo físico com os olhos carnais. Mas sabe que Ele está ali. É isso. Ver mesmo fisicamente. Só as pessoas que caminharam com Jesus. Aquela glória que está sobre o rosto de Moisés é por conta desse contato. Deus está ali. Ele realmente está. Agora, os olhos físicos do homem captar é outra coisa. É outra coisa. Ele pode ver em uma visão. Como João viu na ilha de Patmos. Ele pode ver em uma visão. Ir lá, tocar. Pegar. Não. É porque é interessante que tem aqueles testemunhos, pastor, lembra daquele caso que estava no hospital e o cara estava morto, aí entrou um homem com mais não sei quantos enfermeiros e o cara sentindo o negócio aconteceu, como foi ver e falaram quem foi, ninguém veio aqui, o cara estava curado, o cara tinha ressuscitado. Era o que ele precisava. Deus atende a pessoa da maneira que ela precisa. Um militar na guerra, cercado, vai morrer, ele vai ver o quê? Ele vai ver a morte. Vai ver a morte e vai ver o livramento, provavelmente na figura de um outro militar. Josué viu o quê? Viu um militar, um soldado com a espada. Né? Então é conforme a necessidade de a pessoa ver, que a pessoa está passando num hospital. Vai ver o quê? Vai ver o chamado de um médico, de um enfermeiro. Igual Eliseu e Geazi, quando é cercado, que Eliseu toca nos olhos dele, pede para Deus abrir a visão espiritual dele, que ele vê uma milícia de anjos do céu. Por quê? Porque era uma situação de guerra também. De guerra, de perseguição dos soldados. Então vai acontecer da maneira que a pessoa está precisando, até para a pessoa poder suportar. Porque senão como é que vai suportar? Né? E a coisa é tremenda conforme aquilo que estiver acontecendo. Porque a entrega dos 10 mandamentos, aconteceu o que aconteceu. O povo não obedeceu. Se a pessoa tivesse sido uma coisa mais branda, porque ali quando você vê o texto, o monte tacava pedra, parecia que o monte tinha mão.
Quando se aproxima, não vai tomar pedrada. Assim, um terremoto e as pedras caindo. Por isso que foi dito, ó, não chega perto, não é para chegar perto. O monte fumegava. Por quê? Por causa da importância, do poder, da relevância do que estava acontecendo. Então é uma coisa bem... Agora, o mais importante de tudo isso é que o final, o mais forte de tudo, é a parte que nós estamos vivendo, que é a dispensação de Cristo. Porque Cristo é a revelação máxima de Deus. Vamos acompanhar o texto, para a gente ter uma ideia disso, a partir do momento que a gente vai acompanhar o texto aqui. Sim. O professor, na palavra assim, né, que Deus nos sustenta com a destra da mão, a gente fica imaginando, né, a gente em cima da mão do Senhor, o Senhor cuidando, nos segurando. Mas especificamente está dizendo na destra da sua mão, com a sua mão direita. Você vai imaginar que Deus tem as mãos dele e explica essa mão. Como o Senhor falou que ele não tem mão, por que é bem específico a destra da sua mão? Para poder criar em nós a sensação de estarmos sendo cuidados pela mão direita dele. Já pensou se o texto dissesse assim, ó, Deus é um espírito, ele não tem mão não, tá? Mas ele está te protegendo. Não, poderia ser também, Deus está te... Respira fundo. É uma figura de linguagem. Respira fundo e conta até 3. Aí quando eu terminar, a senhora faz outra pergunta. Tá bom? Senão a senhora faz 2, eu não respondi uma, a senhora já faz assim. Então vamos lá. Nós, enquanto seres humanos, precisamos dessa linguagem para a gente entender. Você quer ver uma coisa que eu vou falar, que a senhora vai se escandalizar, a comparação que eu vou fazer? Roberto Carlos, ele fala assim, eu cheguei em frente ao portão, o meu cachorro me sorriu ativo. A senhora já viu o cachorro sorrir ativo? O cachorro não sorriu ativo, o cachorro fala suave, ele faz aquela carinha, segura um pouquinho. Eu sabia que era disso essa ilustração, mas é bem assim. A gente não sente a sensação como se o bichinho estivesse rindo para nós. Verdade. Pois o texto bíblico é para nos causar a sensação de que Deus é um homem muito bom, muito forte, que nos segura na mão direita e cuida de nós, porque isto é bom para nós. A minha imaginação é infinita, assim, Isso, mas assim, a minha imaginação, tipo, é infinito, né? Graças a Deus não tem que parar. É para a senhora poder, é para nós podermos. Alô, gente, presta atenção, que essa é a parte mais difícil do negócio, é essa. É para nós podermos saber que ele é infinito e que ao mesmo tempo nós temos aquela sensação de proximidade, de carinho. Porque se for escrever numa linguagem filosófica ou teológica, vai ficar um negócio estranho. Olha, ele não tem mãos, mas ele está aí, tá bom? Ele está te protegendo, ele está te guardando. Vai causar esse mesmo alívio, essa mesma segurança que causa quando a gente lê o texto e diz que ele nos segura com a destra das nossas mãos. Quando fala que nos segura com a destra das nossas mãos, já nos remete a uma situação de pai e filho, que é o que ele é nosso pai, nós somos nossos filhos. Então já nos remete àquela situação de nós pequenos, indefesos, e o nosso pai nos pegando com a mão. Aí tem toda uma cultura acerca da mão direita e tal, tudo, né? Que o lado direito é o lado bom, né? Já tem toda. Esquerda não presta, eu falo como bom, eu não acredito. Não, eu acredito na infinidade. A gente quer explicar isso para outra pessoa. Eu tenho para mim, ele é infinito, nos acolhe de uma maneira. Eu tenho, mas tem para poder explicar para uma pessoa, nós temos que explicar de uma objeção bem clara. A primeira coisa que se deve fazer, alô, isso é chato.
A primeira coisa que se deve fazer, não se deve dar muita satisfação a pessoa que não é crente. Ela quer saber, ela tem que aceitar a Cristo como Salvador. Olha, aceite a Cristo como seu Salvador, você vai nascer de novo, você vai nascer do Espírito e aí você vai passar a entender as coisas de Deus. Porque tem gente que não quer aceitar Cristo como Salvador, mas ele quer entender de Cristo. Ele quer fazer de Deus um saco de laboratório. Pegar Deus, colocar numa mesa e cortar Deus e falar, isso aqui é o fígado de Deus, isso aqui é o pulmão de Deus, isso aqui é o coração de Deus. Isso não é interessante. Meu amigo, para te dizer a verdade, nem eu entendo isso muito bem, a ponto de poder te explicar. Mas eu sinto, ele está em mim e eu nele. Você quer sentir? Aceita ele como Salvador. Não fica tentando dar aula de teologia para quem não é crente, não. É forte. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque eu e a irmã Cida. Gente, Olha lá. gente, Agora é a fundadora e. não, eu só preciso de uma coisa. Eu estou ficando velho, eu estou ficando chato. Não, pode falar. Eu só estou conseguindo ouvir um cada vez. Então, eu e a irmã Cida, nós temos uma discípula que não quer ser discípula. E aí, Então vocês não têm, se ela não quer ter. nós não tem, mas ela, quando ela precisa, ela procura. Espera aí, chega no acordo, ela quer, ela não quer. Ela chega no de mim. livre-arbítrio dela. Ela chega de mim na irmã Cida Ah. e fala que tem uns sonhos, que sonha. E acontece. E aí, tipo assim, por exemplo, ela falou assim para a irmã Cida, vamos supor, eu sonho com a senhora que eu vou ver a senhora. Aí quando eu tô andando na rua, eu vejo a senhora. Tipo assim, só que ela sonha com pessoas que já morreu, que nem existe mais. Entendeu? E aí, eu acho que ela quer ouvir de mim da irmã Cida, que isso é um dom. Só que isso não é dom, isso pra mim acho que é diabólico, não é? Então, vamos lá, minha gente. Vamos lá, vamos devagarinho. Não engate outra pergunta antes de eu responder uma. Ninguém. Uma pergunta de cada vez. Então é o seguinte, sonho. Vamos falar de sonho. Existem 3 tipos de sonho na Bíblia, porque o nosso negócio é com a Bíblia. Se ela não aceita a Bíblia, tem uma solução para ela. Ela vai na banca de jornal e compra o livro dos sonhos. Mas ela aceita a Bíblia, porque ela Então- pensou pouco. Então, ó, vamos lá. Vamos lá. Na Bíblia, irmã Cida, tem alguns reis que também pediam socorro. Quando o socorro vinha, eles não aceitavam aquele socorro, eles queriam socorro do jeito deles. Então, minha irmã, me perdoe, não se iluda. Não se iluda. Evangelho é mãozinha levantada, aceitei Jesus como Salvador, mudei o meu coração e procurei servir a Ele. Isso é Evangelho. Fora disso, é coisa do homem. O homem está achando bonitinho até onde ele quer. Quando chega no ponto que ele não quer, ele não vai mais. Tá? Então não se iluda. A pessoa que prega o Evangelho, que lida com vidas, é difícil porque ao mesmo tempo que ela tem que amar muito, ela tem que ser muito realista. Tem que ser muito realista. Eu conheci um ganhador de almas, que ele ganhou um rapaz para Jesus, e o rapaz ia roubá-lo. Deus mostrou para ele que o rapaz ia roubá-lo, ele falou, Deus me mostrou que ele vai me roubar, mas não tem problema, deixa ele roubar, sabendo que ia ser roubado. Então é uma coisa tremenda isso. A gente tem que ter muito amor, mas tem que ser também muito realista. Muito realista. Essa pessoa e qualquer outra nessa condição só aceita a Bíblia quando ela aceitar a Bíblia totalmente e tentar viver o Evangelho. Dificuldades virão, mas a pessoa tem que estar tentando. A partir do momento em que a pessoa, quando alguma coisa não sai do jeito dela, ela se esquiva, ela não aceita o Evangelho. Isso não é aceitar o Evangelho. Aceitar o Evangelho é rendição. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Acabou. Eu não mando nada. Eu, no meu caso, sou terrível. Eu me considero uma pessoa terrível, muito ruim. Eu tenho que aceitar Cristo todo dia, porque todo dia eu tenho que negar a mim mesmo. Se não for assim, eu não consigo ser crente, eu não consigo viver o Evangelho.
E quem lida com almas, vocês que lidam com células, lidam com pessoas, não pode se iludir. Que a pessoa vai até um certo ponto, depois volta e você fica. E a culpa, você recebe em você a culpa. Você fala, o que eu não ensinei? O que faltou? Quando na verdade a decisão é dela. Tá bom? Então, E não quer. então oi? Nada. E vocês não têm discípulo, né? É. Ainda não tem, vai ter. Essa daí você não tem. Então, gente, o que acontece é o seguinte, vamos falar do sonho. Vamos falar do sonho então, porque eu quero procurar um ponto para eu parar aqui, tá? O sonho na Bíblia tem 3 tipos de sonho. Por causa da muita preocupação, vem o sonho. Preocupação, estar ocupado antes. Nem toda preocupação é ruim. Concentração também é preocupação. Como vocês se tornaram amiga dela, ela pensa muito em vocês. Ela sonha. Não, mas não é nossa que ela sonha com qualquer pessoa. Já morreu. Peraí, Tá vindo. então tem desencontro de dados, porque foi me dito que ela sonha com vocês. Não, ela deu um exemplo. Sonhar comigo, eu repreendo na hora. É um exemplo só. Ela deu um exemplo. Tá, então, esse negócio de sonhar com gente morta, isso é perturbação espiritual. Eu Essa vejo pessoa- assim também. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo Ela começa dia. a passar mal. Não é então, é Ela começa a perturbação. passar mal. É perturbação. Deus não traz mal para ninguém. O máximo que Deus pode trazer é eu não vou usar a palavra assombro, porque não me vem outra no momento. É um assombro, é um impacto da experiência com ele. Mas a pessoa pode perder as forças, como Daniel perdeu e caiu de joelhos. Mas Daniel morreu, Daniel passou mal, Daniel ficou perturbado, Daniel ficou triste. João, na ilha de Patmos, ficou perturbado, ficou triste. Então não traz nada de mal. Se traz preocupação, se traz mal, não é coisa de Deus. É perturbação espiritual. Esses sonhos dela, alguns são perturbação espiritual e outros são ela ficar pensando muito no assunto e sonhar. Porque a Bíblia diz que por causa da muita preocupação vem o sono. Tá? A pessoa fica muito preocupada, ela sonha. E tem um sonho, um minutinho só, tem um outro sonho que a Bíblia fala, que Deus fala com o homem na sua cama para o livrar do mal. Então esse sonho, ele é revelação de Deus. Mas esse tipo de sonho, a pessoa que tem esse tipo de sonho precisa ser uma pessoa que tenha comunhão com Deus. Se nós não queremos muita conversa com quem não é nosso amigo, a gente não sai pela rua dando recado, dando conselhos a todos. Nós fazemos isso de uma pregação coletiva, mas ninguém sai parando pessoa por pessoa na rua e dando recado para uma. Então Deus, ele dá recado, vamos usar esse termo coloquial, embora Deus não seja um Deus de recado. Deus vai e fala e cumpre realmente, e nem todo recado se cumpre, mas Deus fala na cama com quem tem comunhão com Ele, com quem ele está em andamento com a pessoa. Agora, se a pessoa o rejeita, o mais provável é que sejam perturbações espirituais e psicológicas. Então ela precisa de libertação espiritual, precisa aceitar Cristo como Salvador, vir à igreja, se submeter a Cristo. Não adianta se submeter à mão do pastor. Pastor, expulsa o demônio aqui. O pastor vai, ora, expulsa o demônio vai embora. A pessoa volta a fazer as coisas erradas, o demônio volta para a vida da pessoa. Não é ao pastor que ela tem que se submeter, ela tem que se submeter a Cristo. Tem que se submeter a Cristo. E isso vai trazer para ela uma libertação espiritual. E tem questões que são psicológicas, ela pode precisar de um bom psicólogo. Para o psicólogo conversar com ela, e se houver necessidade de medicamento, um psiquiatra receitar um medicamento, mas se ela não se render a Cristo, ela não é discípulo, o discípulo se rendeu. O discípulo largou a sua vida para viver caminhando junto a Cristo. Tá? Paulo disse em Gálatas, no capítulo 2, ele disse, não vivo mais eu, acabou.
Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora eu falo, Jesus, entra na minha cozinha. Mas não entra no meu quarto, não. No meu quarto tem uns baratos enrustidos e eu não quero largar e acabou. Fica aí na cozinha, aí vamos tomar um cafezinho. No quarto, não. Isso não é ser discípulo. Também. Posso Pode, deve falar. Então, isso nós entendemos porque nós estamos no Evangelho. Mas quem está aí fora não entende assim. Então o que acontece? Essa pessoa eu conheço há muito tempo. Essa pessoa veio de uma obra de macumbaria e de coisa oferecida. Então ela é da Bahia, do centro de Macumba. Todos. Não é? Estou falando da família inteirinha. Sogra, mãe, pai, irmão, primo, todo mundo. E ela come, bebe e vive nesse meio. Então o que acontece? Só que ela tem um pé querendo Jesus. Sabe? Eu quero, mas eu não quero. Então quando começa isso, ela liga para mim. Ela começa isso? Ela começa com ansiedade, com a dor de cabeça, começa a ver vulto, começa a ver isso, começa a ver aquilo, começa a endoidar, ela fica tão desesperada que ela desce para minha casa chorando. Ela desce para minha casa chorando. Então eu falo tudo isso aí que você está falando. Eu falo para ela. Eu falo, vá para a igreja. Aceite Jesus. É uma batalha com o adversário. Quando vou orar, vejo o terreiro de Macumba e falo tudo para ela. Só que assim, escuta aqui e sai aqui. Ontem mesmo teve o culto dos jovens. Ontem mesmo teve o culto dos jovens. Eu falei, vá para o culto dos jovens. Vá para a cela, chame seu líder, abra o coração, faça uma campanha na sua casa, porque é você lutar com o diabo, é batalha com o diabo. O diabo quer tirar e cessar a vida dela, entendeu? Ela sente dor, ela vai para o hospital, ela faz todos os exames, afeta a carne dela. Tá entendendo? Aí fica, vai na Universal, vai não sei aonde, só quando é a crise. Quando a crise passa, não está sentindo nada, aí não quer. Então assim, nós que queremos, eu não vivo mais no mundo, todo mundo mais não pertence a ele. Vivo para Cristo, cada uma só vai ser individual. Então nós só tirando uma dúvida assim, porque eu já falei para ela isso. Falei, Então, você é demônio. Agora o que tem que fazer? Agora tem que fazer igual Jesus fez. Para tudo nós temos o exemplo de Jesus. Tinha na Bíblia um povo igual a essa mulher. O povo, eles andavam atrás, ela anda atrás de Jesus quando ela se sente aflita. Na Bíblia tinha um povo que andava atrás de Jesus quando sentia fome, porque Jesus multiplicava pães. Quando estava doente, porque Jesus curava. Chegou uma hora que Jesus falou, não, o negócio é o seguinte, vocês têm que renunciar. Quando começou a falar de renúncia, o povo começou a ir embora. Então, agora, esse tipo de pessoa tem que ser falado o seguinte, mas eu estou com isso, eu estou com aquilo. Tá bom, eu vou orar por você e você renuncia. E como diz os meninos, poucas ideias. Meu filho ele tem uma gíria da garotada, fala que poucas ideias. Chega, não nega a oração, vamos orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, protege, guarda, mas e agora? Agora você precisa renunciar. E boa tarde, fica com Deus, Deus te abençoe, ó. Porque é também uma estratégia do adversário de segurar vocês trabalhando só com aquela pessoa, quando outros também precisam ouvir o Evangelho. Então tem que mudar o discurso. Se tiver algum crente que falar está muito duro, mas está muito duro, porque vocês fizeram isso com ela. Para o crente você fala o seguinte, essa é a sua palavra de vida eterna. Você quer, não quer, pode ir embora. Igual Jesus falou para Pedro. Pedro veio reclamar. Se quer falar para a moda, vem no domingo, posso pregar. Escuta aqui, para encerrar. Escuta, alô. Aí sai chorando. Não, pastor, alô. Para encerrar, Pedro, pode ser que quando vocês fizerem isso, apareça um Pedro. Quando Jesus mudou a pregação, pode ser que não, mas você já tem que ficar prevenida. Quem está trabalhando no Evangelho tem que estar prevenido. Quando Jesus falou, não,
Vocês têm que mudar de vida. Vocês estão vindo atrás de mim só por causa do alimento e da cura. Quando vocês mudarem o discurso para elas, pode ser que alguém faça igual Pedro. Pedro falou assim, mas Senhor, duras são essas palavras. Quem é que vai aguentar isso? Pode ser que apareça um crente que diga, irmã Cida, irmã Tânia, vocês estão sendo muito dura. Aí você pergunta para a pessoa, você quer voltar? O crente você pode falar, você quer voltar, volta. Jesus falou para Pedro, você quer voltar também, Pedro? Pedro falou, não, eu não, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porque com aquele código, aquele é discípulo. Agora o que não é discípulo, a gente tem que ir levando dessa maneira. E é sofrido. É sofrido porque o nosso desejo seria colocar dentro do aprisco. Seria colocar dentro do aprisco. Eu trabalhei num evangelho com um menino, pregando para ele, discipulando ele, e eu vi até o dia que ele encostou na biqueira. Vi até ele fazendo assim. Na visão, eu chegava e pegava ele comprando droga. Era a visão bem clara para mim saber que ele estava comprando droga, que ele ia voltar a usar. Que ele iria comprar, que ele ia voltar a usar. Eu tive a visão, ela foi tão clara que ele chegava para o traficante, ele comprava a droga, quando o traficante ia entregar na mão dele, ele tirava a mão e fazia assim, sujou, ou seja, ele está chegando. Então é duro, depois de tanto tempo de trabalho, ir buscar no local, levar na igreja, trazer, pedir para o pai aceitar em casa, porque ele, com visto do crack, ele roubava o pai não queria mais ele em casa. Dá uma chance, aceita em casa. Aguentar a cara do pai dele, aquela cara de leva você para a sua casa. Né? Para no final dar nisso. Então é difícil. É difícil porque fica na gente a sensação de que a gente errou em alguma coisa. Mas na verdade, boa parte das vezes a gente não errou. É a pessoa que não quis renunciar. Tá bom? Então semana que vem, minha gente, a revelação de Deus em Jesus Cristo na teologia joanina. E aí vai ficar muito interessante, porque nós vamos tratar do capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós vamos recordar algumas coisas que nós já falamos. Mais adiante, nós vamos chegar no Logos em Hebreus, que apesar de não ter a palavra Logos, mas a doutrina está presente. Então tem muita coisa interessante. Eu coloquei no grupo, no novo grupo de slides, tem muita coisa interessante para a gente ver em Cristologia. Esse material que eu estou usando com vocês, né, desse grupo de slides, ele é um pouco diferente da apostila, porque esse material é um material que eu usei num simpósio de teologia bíblica do Novo Testamento. Então, tem muita coisa boa para nós estudarmos pela frente, tá bom? Vamos orar para nós encerrarmos? Pastor Ronde, o senhor pode